No arquivo 14 ele fala, as pessoas ricas gerenciam bem o seu dinheiro, as pessoas de mentalidade pobre, não. E no 15 ele continua falando, as pessoas ricas fazem seu dinheiro trabalhar duro para elas, as pessoas de mentalidade pobre trabalham duro por seu dinheiro. O que vocês têm a comentar sobre esses princípios? Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente fala bastante aqui no grupo como um todo, sobre a gestão financeira e mais especificamente dos seus investimentos, né? A pessoa que tem um conhecimento razoável de gestão ou conta com pessoas que vão te apoiar, vão fazer bons investimentos. Então você falou, poxa, vai render 15% ao ano, um exemplo, né? Dada a taxa de juros atual, vai render 15% ao ano. E aí você tem pessoa com uma mentalidade pobre, fala assim, não, eu vou deixar meu dinheiro na poupança, que vai render seus 6% ao ano. Mas por quê? Não, porque eu não quero sair da minha zona de conforto, eu não quero ninguém me ajudando, eu tenho medo de sair daqui. Então, assim, muitas vezes essa mentalidade de querer ficar onde você está, e a gente chama às vezes até viés do status quo, né? Vai fazer com que você trabalhe duro pelo seu dinheiro e ele não está trabalhando para você. Muitas vezes a poupança não vai nem corrigir a inflação. E acho que um dos maiores exemplos do viés do status quo que a gente tem no Brasil é que a gente tem cerca de R$ 1 trilhão investidos na poupança. Se isso não fala sobre a sua própria inércia, eu não sei o que fala, porque todo mundo sabe que é um produto ruim e ao mesmo tempo é um dos produtos com o maior número de investimentos do país. Cara, o que você pode falar sobre isso? Ah, Felipe, mas são pessoas sem conhecimento financeiro. Não. Mais de 20 mil contas têm mais de R$ 1 milhão na poupança. Você tem milhares de pessoas com milhões de reais investindo na poupança, cara. É muita gente com dinheiro. Óbvio que tem pessoas de diferentes níveis de conhecimento, mas a verdade é que ninguém deveria investir num produto, sendo que você tem outro que rende mais, que é tão líquido quanto e é mais seguro, como o caso do Tesouro Selic, por exemplo. Então, por que tantas pessoas ainda investem? Mais uma vez, entra um pouquinho sobre esse medo de mudar, essa falta de pesquisa pelo conhecimento e por aí vai. Ou até, se você pega o mesmo banco onde o cara tem dinheiro na poupança, deve ter um CDB de liquidez diária lá, nível de risco é o mesmo banco, o rendimento é maior, a liquidez também é diária, você pode tirar o dinheiro fim de semana e tá no mesmo banco, cara. Às vezes é a diferença de onde você vai no app. E o cara não muda o investimento dele. Sabe por quê? Ele fala, mas no Tesouro Selic ou no CDB tem imposto. Tem imposto. Mas você vai ganhar mais apesar do imposto, cara. Se você tá com dinheiro na poupança, cobre do seu banco um bom vinho no final do ano, viu? Pra quem tem 1 milhão na poupança. Porque você tá financiando o banco a um custo muito baixo. Mas sabe que você tá pagando esse vinho, né? Não é o banco. Sim. Não tem almoço grátis, né, cara? Isso não existe. Quer comentar alguma coisa, Giovana? Na verdade, é só um comentário que ele até... ele dá alguns relatos nesse capítulo falando sobre... com algumas pessoas que ele ensinou sobre mudar um pouco esse mindset, como essas pessoas sentem o prazer depois de ver o dinheiro rendendo, a tal da renda passiva. E eu passei exatamente por isso. Eu era uma pessoa... E foi até um comentário. Eu li esse livro, a minha mãe estava em casa me ajudando a cuidar da Helena. Inclusive, ela está lá neste momento. Um beijo, mãe. E eu fiz alguns... Quando eu comecei a ler, eu fiquei... deixa eu ver se vai ter alguma novidade nesse livro. E eu comecei a discutir com ela algumas questões de assim, mãe, você acha que eu tenho essa crença limitante? Você acha que isso... Porque eu não vejo... O pessoal fica falando aqui, eu nunca ouvi dentro de casa que vender era ruim. Eu nunca tive problema com venda, por exemplo. Meus pais nunca foram, quem tem dinheiro é mal, nem nada do tipo. Só que a vida toda a gente foi endividado. E a vida toda eu não soube guardar dinheiro. O dinheiro, ele tava na conta, eu gastava. Era com bolsa, sapato, viagem, enfim, jantares, o que for. E aí, a gente começou a conversar e a gente pegou essa crença limitante que esse livro me fez identificar. Eu não tinha tanta clareza de como eu tinha dificuldade em investir e guardar dinheiro. E isso mudou, graças a Deus. E o prazer que eu tive depois que isso começou a mudar, eu comecei investindo sozinha. Eu não tinha antes a portfólio ali do meu lado, mas... o prazer que eu comecei a ter, porque eu tinha um prazer enorme de passar o cartão na bolsa, né? Vamos lá, saindo de bolsa nova, sapato novo e tudo mais. Eu usava muito de desculpa, então eu sempre trabalhei, desde a época da Price, com wealth planning, então sempre com grandes fortunas. Então eu tinha que estar bem vestida e etc. E sentia um prazer enorme nisso. E aí, quando eu descobri o prazer de ver os juros caindo, que eu olhei e falei assim, gente, que coisa legal esse dinheiro se multiplicando sozinho, né? E era uma crença que eu tinha e a gente... concluiu aí conversando com a minha mãe, de falou, acho que isso era muito de casa, assim, o meu pai até hoje, ele tem uma dificuldade no poupar, assim, o dinheiro não sobra muito, não fica muito tempo ali no banco, de uma maneira geral, a gente tem trabalhado isso, mas o prazer que você começa a ter, então quando você muda a sua mentalidade para entender
Primeiro, entender quais são os seus gatilhos. Então, esse livro foi muito interessante para mim, porque eu consegui identificar como eu tinha essa dificuldade. Até caiu um dinheiro recente, eu olhei e falei, nossa, vamos viajar para algum lugar? Falei pro meu marido, aí o Leandro olhou bem pra minha cara. Vamos guardar esse dinheiro? É verdade, lembrei. E a gente fazer esse exercício. Ele fala até no livro como é importante, não sei se eu tô avançando um pouco demais, mas ele fala sobre você se lembrar e reler esse livro algumas vezes. Ele até menciona assim, leia uma vez por mês, porque é um exercício diário. E ter alguém do seu lado, e aí fazendo um pequeno jabá aqui, mas acho que é algo muito, muito relevante. Ter alguém do seu lado que vai te lembrar, que vai cumprir o papel, que é o papel do personal, por exemplo, é o papel da Malu no Materializa, gente, que eu fiz também. Então, assim, marido, filho, sociedade magra, fui fazendo várias coisas aqui. Ter alguém do seu lado para te dar esse... como se fosse um pop-up, assim, na sua mente, né? Quando você pensa em gastar, pensa em passar o cartão, sai um pop-up do tipo... Você não tá mudando a sua vida? Você não tá buscando algo maior, olhando mais pro longo prazo? Você não tá construindo uma mente milionária? Então, acho que é bastante nessa linha, assim. Bom, dando aqui minha contribuição nessa parte, eu acabei de passar para a Giovana e para o Felipe o meu livro, e lá no livro eu mostro como, infelizmente, as pessoas têm que ganhar o seu dinheiro 2 vezes hoje em dia. A primeira ao trabalhar, então você troca sua capacidade de trabalho, né, por dinheiro, e a outra ao investir o seu dinheiro para que ele ganhe da perda do poder de compra que acontece ano após ano aqui no nosso país. Inflação. Então, é necessário que você invista. É uma questão realmente de sobrevivência. Sem investir, é o que está escrito aqui, né? Você vai trabalhar duro pelo seu dinheiro, mas ele não está trabalhando para você. Para manter, pelo menos, o seu patrimônio ao longo do tempo. Isso é muito importante, pessoal. E o outro ponto de gerenciar o dinheiro, que é o arquivo de riqueza anterior, isso é a base de tudo. Porque não tem como investir se você não consegue ter um excedente. Se você não gasta menos do que você ganha, a ponto de sobrar alguma coisa para que você possa iniciar esses investimentos. E é muito difícil uma pessoa que tem esse controle da vida financeira ter problemas. Por exemplo, o pai da Malu, ele começou a investir muito por conta da minha influência. Foi mais pra frente. Mas ele era um cara super regrado. Ele era poupador. Com o dinheiro dele. Então ele não tinha dívida, ele não tinha problema financeiro. Porque ele tinha essa mentalidade, tem que gastar menos do que você ganha. Então, pra quem tem essa mentalidade, não é que o cara nunca vai se endividar, porque emergências acontecem. Mas depois ele quita a dívida e volta pro normal dele. Agora o cara que ele gasta continuamente mais do que ele recebe, não interessa o quanto ele vem a receber. Como você disse, o T. Harv Eker comenta aqui no livro. Ele pode receber milhões, ele vai dar um jeito de gastar tudo. Então, não tem estoque que dure o suficiente na mão de uma pessoa que não tem controle financeiro. Ela vai dilapidar o patrimônio. Já o cara que ele tem mentalidade, já era bom em administrar o pouco, quando recebe muito, fica muito mais fácil. Porque o complicado, o pessoal fala, meu Deus, Bruno, chegou outro dia lá, recebi uma herança, tô com 1 milhão aqui para investir e eu não sei o que fazer. Eu falei, pô, como é que você lidava com seu dinheiro quando era pequeno? Teve dívida, tudo? Ah, não tive. Então, cara, é muito mais tranquilo administrar a abundância do que a escassez. Escassez que é o problema. Então, administra o pouco bem, que vai ser muito mais fácil administrar o muito bem também.